Vamos, o Senhor abençoe a todos nós. Vamos ler Atos, capítulo 4. Como nós podemos sentir e ver, o único escritor da Bíblia que não foi judeu foi Lucas. Era um gentio, um dos convertidos de Paulo nas suas viagens missionárias. E a epístola, o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos é o complemento, é uma junção clara de como o Evangelho se estendeu aos gentios e saiu daquele estreitozinho, daquela rotinazinha que a igreja criou em torno de Jerusalém, Samaria. Cumpriu então o propósito das palavras de Jesus até os confins da terra. A sabedoria que Lucas expõe, os fatos, porque, segundo os historiadores, Mateus escreveu resumidamente aos judeus, Marcos aos irmãos que estavam em Roma, mas Lucas dá uma ampliada, pegando desde o nascimento de Jesus, depois seu sofrimento, seu ministério, e por fim a sua crucificação e ressurreição. Quando ele vem no livro de Atos, ele mostra depois a continuidade, depois da ressurreição, a descida do Espírito Santo, os dias que Jesus passou com os discípulos após a sua ressurreição, os primeiros dias da igreja em torno de Jerusalém e como a conversão de Paulo depois então dá um impulso e o Evangelho avança grandemente por toda parte. Então estamos estudando, não é uma visão retrógrada, olhando apenas para aquilo que os judeus já estavam crendo, esperando que era a vinda do Messias, mas olhando de maneira muito maior, muito mais abrangente, porque, na verdade, estou falando aqui a muitos, e tenho certeza que vocês não são judeus, mas são escolhidos por Deus. E isso prova que o Evangelho não ficou restrito ao povo judeu. Aos judeus, Deus tem um tratado diferenciado, e aos gentios ele escolheu para si um povo especial. Aos judeus são seus irmãos, aos gentios sua esposa. É um comportamento completamente diferente do propósito pelo qual os dois povos estão sendo juntados. Se olharmos bem de perto, não é a noiva que vai servir aos judeus, mas os judeus é que irão servir a noiva. Os 144.000 eunucos que não se contaminaram com mulheres, ou seja, com igrejas, com dogmas, com credos, com ensinamentos, porque mulher na Bíblia representa a igreja, eles serão os guardiões do aposento nupcial. Eles são eunucos, eles é que guardam, eles é que servem a noiva de Jesus Cristo. E eu estou feliz, eu amo aquele povo, amo os judeus porque eu sei qual é a minha função e qual é a função deles. Nós vamos ler Atos capítulo 4. Aqui, depois da cura extraordinária que acontecera na porta do templo chamado Formosa, e como eles tentaram, eu acho isso incrível,
que há uma revolta no coração do diabo, uma revolta, uma coisa que amarga dentro de Satanás. Ele tem ódio do nome de Jesus. E é tão interessante que há duas coisas que a gente precisa até parar para entender. O salmista diz que Deus honra a sua palavra acima do seu nome. Né? Ele exaltou a sua palavra acima do seu nome. Por que ele exaltou a palavra acima do nome? Porque um homem que não tem palavra, seu nome não vale nada. Então, para que o nome de Jesus fosse valioso, Deus tinha que honrar sua palavra. Honrando a sua palavra, o nome de Jesus tem que ser respeitado. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos dizer, louvado seja o nome de Jesus. Olha, Ele é meu Salvador. Sabe que na linguagem da Bíblia, na linguagem do evangelista João, ele diz assim, não é? 1 João capítulo 5, verso 23, se não estou equivocado, capítulo 5, verso 20, sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Olha só, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Coisa extraordinária. Então, o nome de Jesus, ele é odiado, ele tem sido perseguido. E Pedro disse aqui, quando no capítulo 3, ele foi proibido de falar nesse nome. Ele e João. Você não fala, porque parece que eu perdi a leitura, não é? No capítulo 3, verso 16, e pela fé no seu nome, o diabo quer que você perca a fé nesse nome. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, depois que o aleijado tinha sido curado pela fé no nome de Jesus, e que a fé no nome de Jesus promova aqui entre nós hoje à noite a bênção que você necessita, seja para a sua saúde. No próximo capítulo, então, quando eles entram levados, eu não queria entrar nisso, mas veja, vamos ler a Bíblia. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e as encerrando na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muito, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aconteceu no dia seguinte, reunindo-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Em nome de quem? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos,
Em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha só a expressão: e em nenhum outro nome há salvação. Não há salvação em nome de Pedro, de Antônio, de Francisco, de César, de Maria, de José, de homem nenhum. O único nome que traz salvação chama-se Senhor Jesus Cristo. É neste nome que nós somos batizados. Eu tenho, olha, num bom sentido, orgulho de ter sido batizado em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Deixa eu só ler mais um pouquinho aqui, tá gostoso, não tá? É gostoso a linguagem de Lucas, não é? A linguagem da Bíblia, a linguagem do Espírito Santo, como relatou os fatos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Oh Jesus, venha estar conosco aqui hoje à noite, e venha abençoar as nossas vidas, e venha influenciar-nos de tal maneira que possamos, onde estivermos, as pessoas possam notar que nós também temos estado com o Senhor, Pai. Abençoa-nos aqui com a Tua palavra. Pedimos isto no nome de Jesus, que cada poder de Satanás seja sujeito a este nome aqui hoje à noite, Pai. Enfermidades e dúvidas e espíritos, todos eles se sujeitem ao nome de Jesus Cristo aqui. Nós pedimos esta bênção agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Glórias ao Senhor. Antes de entrarmos, nós temos aqui na palestra do culto, no sermão, nós temos aqui o aviso de que sábado próximo, dia 14, haverá culto em Salgadinho, e os irmãos vão sair daqui às 13h30, e haverá culto em Vitória de Santo Antão, é um pouquinho para frente. Também os irmãos que quiserem ir terão que sair daqui às 13h30, precisarão estar todo mundo aqui saindo para esses dois lugares. Aos irmãos de Maceió, nós queremos só lembrar que haverá culto de Santa Ceia do Senhor em Maceió, domingo às 5h. 5h, então culto de Santa Ceia em Maceió. E também teremos culto de Santa Ceia em Recife, domingo à noite. Amém? Glória a Deus. Muito bem. 5h, porque vai começar os louvores. A ministração será após as 6h, já depois do anoitecer. Muito bem, nós estamos olhando aqui o Evangelho de Lucas. A prisão de Pedro e João se deu porque eles estavam ensinando acerca da ressurreição. Primeiro, o aleijado havia sido curado. Então você nota aqui no capítulo 4, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito que ensinasse ao povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos.
Só queria tomar aqui um tema hoje para falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos. O que levou a Pedro e João serem levados presos por ensinarem a respeito da ressurreição. Na verdade, a Bíblia faz questão de relatar que os saduceus não criam na existência de anjos nem na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, se não houvesse a esperança da ressurreição, nós seríamos, de toda a criatura de Deus, os piores. Porque Jó parou, é só olhar nas Escrituras, lá pelo capítulo 13, 14, ele disse que estava olhando no reino vegetal e ele via uma árvore, ele via uma flor que caía, mas daqui um pouquinho ele via novamente aquilo reviver. Vinha o período da seca, caía as folhas, secava, daqui um pouquinho vinha a chuva, brotava novamente, lá estavam novamente frutos. Então, ele sabia que havia uma vida e uma ressurreição. E quando ele olhava para o ser humano, ele via o homem tombar e nunca tinha visto ninguém se levantar. Então parece que a vida seria sem sentido, porque eu vou falar uma coisa de coração. Eu ando, de alguma maneira, tão decepcionado com a condição da sociedade, do mundo, que se eu pudesse, eu gritaria isto de maneira bem forte para todos ouvirem. Não há razão, sabe, a vida se não houver a esperança da ressurreição. De você lutar, de você correr, de você sofrer, e depois, quando você pensa que você pode até ter um momento de descanso, depois de ter criado os filhos, depois de ter trabalhado tanto, aí envelhece, perde as forças, e aí vem a doença, parece que é sinônimo na velhice, né? E aí você daqui um pouquinho morre. Não usufrui daquilo que você fez, fica tudo aí. E para viver, a vida em si é uma coisa complexa e muito dura. Estava ouvindo o relato, vocês não têm ideia, nós moramos aqui em João Pessoa, isso aqui ainda, dentro das cidades grandes, é ainda um paraíso. Estava ouvindo o relato dos irmãos ali em Recife. Disse, pastor, o senhor não sabe aqui, para vir na igreja. Uma irmã veio, entrou no escritório e disse, meu marido, ele nem deixa eu vir à igreja o dia que tem jogo aqui no Recife. Irmão Francisco e irmão Severino assistiram um dia desse, um grupo de mais de 100 homens sendo conduzidos pela polícia. Aquele monte de polícia conduzindo aquelas pessoas para separar uma torcida da outra. Tem que ser conduzido. E os pontos de ônibus é assim, fica 5 aqui, no outro tem mais 10, ali no próximo parada, e na outra tem mais 15. 10, 5, 10, 15, cada parada tem uma quantidade maior de assaltantes para entrar dentro dos ônibus e fazer um arrastão. Não há nenhuma segurança. A polícia, coitada, nunca dará conta do índice do crescimento da bandidagem. Então você vê que para a pessoa se deslocar de dentro da sua casa para vir a um culto, ele já paga um preço altíssimo, dado o risco, a condição, a violência, a situação que eles têm que enfrentar. E isto para vir à igreja fazer o quê? O que é que nós viemos fazer aqui? Nós viemos renovar nossa fé. Nós viemos aqui pedir que Deus console o nosso coração e nos dê força para complementarmos ou para completarmos a jornada da nossa vida. Porque sem Deus as coisas são extremamente cruéis. É verdade ou não é verdade?
eu digo e repito, quem nos guarda é o Senhor. Polícia não guarda você. Aliás, você pode olhar para isso, que você sai daqui, você sai sozinho. Dificilmente você cruza por um carro de polícia. Mas você sabe que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É verdade ou não é verdade? Você quer dizer ao Senhor, obrigado, Senhor? Uma coisa maravilhosa. Mas até para vir à casa do Senhor, para renovar esta força, esta alegria, depois de um dia de luta, de dificuldade, de mães com o coração sangrando com filhos, de esposas e esposos que às vezes estão frustrados com o casamento, de pessoas que sofrem para conseguir. Gente, escutem só isso aqui, é uma coisa extremamente grave. Se você acha que é normal, não é normal. Extremamente grave, gente que tem dificuldade de arranjar o pão de cada dia. Já pensou que é um ser humano ter dificuldade, sabe, de arranjar o pão de cada dia? O que é um pai de família quando ele chega em casa, que ele vê a esposa e vê os filhos e as panelas estão vazias? Que desespero não bate dentro de uma alma de uma pessoa numa condição desta? É muito triste, mas você pensa, não, isso é só para os pobres e os ricos. Você acha que aquele homem aí, o Steve Jobs, que escreveu aí, o dono da Apple, que foi acometido de um câncer, e quando ele tinha toda a fortuna, a fama e tudo que ele podia ter, daqui um pouquinho se vê impotente. Cadê o que valeu, o que vale o dinheiro, o que vale a glória, o que vale a fama naquela hora? É frustrante se nós pensarmos que depois da luta não tem uma recompensa. E esta é a verdade que quando Paulo escreve aos irmãos na carta aos Tessalonicenses, diz: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança que Cristo morreu e ressuscitou. Ora, vá para o inferno, Satanás. Eu digo isso com o coração mesmo, vá para o inferno, Satanás. Quer tirar a sua fé no nome de Jesus, que morreu por você e que dá a você a única esperança que pode consolar a nossa alma, é que nós temos uma vida após a morte. É verdade ou não é verdade? Mas até isto querem roubar. Isso não é agora, isto, se você olhar na Bíblia, isto estava cheio de pessoas assim. Então aqui nós começamos com os saduceus. Eles levantaram e foram prender Pedro e João por ensinar o povo a ter fé na ressurreição e que Cristo ressuscitou. E eu quero começar dizendo assim: a ressurreição de Cristo é uma coisa simples. A ressurreição é uma coisa simples. Se nós lermos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele explica sobre a ordem da ressurreição. Ele mostra que nós temos este corpo terreno, e que este corpo terreno há de ser revestido da imortalidade. Isto é uma coisa tão gloriosa, porque a esperança da ressurreição dá a mim e a você, segundo a Bíblia Sagrada, a fé e a certeza. Não é uma fé vaga, é a fé e a certeza de que na ressurreição semeia-se um corpo corruptível e renasce um corpo incorruptível. É a fé e a certeza. Então, no corpo corruptível, você tem dificuldade até para conseguir o pão, você adoece, você entristece, você chora, você se decepciona, você é sujeito a morrer, mas num corpo incorruptível. Isto é maravilhoso.
Isto é acima da cabeça oca de homens. Isto eles não podem aceitar e crer, mas esta é a verdade. Olha, eu não tenho culpa se não há esperança na ressurreição, mas eu quero dizer para você, na ressurreição está a minha e a sua esperança de nunca mais chorarmos, de nunca mais sofrermos, de nunca mais envelhecermos, de nunca mais adoecermos e de sermos felizes para sempre. Sabe quem podia fazer isso por você? Só Deus! Eu gosto da Bíblia, porque quando Pedro vai falar sobre a ressurreição de Cristo, ele diz assim, diz assim, que Deus ressuscitou a Cristo. Depois ele disse, o Espírito do Senhor ressuscitou a Cristo. E aí você fica olhando, escuta aqui, quem foi que ressuscitou a Cristo? Foi Deus ou foi o Espírito do Senhor? Se houvesse 3 pessoas, então a gente ia longe nesse pensamento. Mas quando você vai para as próprias Escrituras, isto é maravilhoso. Isto é para quem pode crer na Bíblia como ela é. Isto é para quem sabe, tem certeza que a Bíblia é a verdade absoluta dos fatos. Aí Pedro vem, né? O próprio Jesus vem para tirar e dirimir toda dúvida, para que você entenda. Ele disse, derrube este templo, e em 3 dias eu reedifico. Era o Espírito de Deus que estava em Cristo, que não pode morrer. Este corpo pode, mas aquele Espírito não pode. E se aquele Espírito que estava em Cristo mudou e veio morar em você, este corpo pode morrer, mas você nunca morrerá. Louvado seja Deus. É da mesma maneira, podem pegar seu corpo e dizer, está velho, adoeceu, não presta mais, e jogar lá no cemitério. Mas você não foi lá. Você não é esta casca, você está lá dentro, e este dentro de você está revestido da imortalidade. Aleluia! E então saímos deste corpo físico, de muitos problemas, de muitas lutas e muitas tribulações, e entramos num corpo celeste. Eu estava vendo um pastor cantou há poucos dias aqui que serei como um anjo. Nós não vamos ser como anjos. Quero dizer para vocês que homens não nasceram para ser anjos e anjos não nasceram para ser homens. A grande verdade do Evangelho é esta: Deus é o grande Espírito e quando criou o homem à sua semelhança, um ser espiritual, depois o colocou em carne. E ele o colocou em carne para manifestar seus atributos, porque sabia que quando o homem fosse colocado em carne, ele ia cair. E então este Deus que é Espírito, vestiria o corpo de carne semelhante a um homem para ser nosso parente. E quando ele viesse então na semelhança do homem, veja, ele fez o homem à sua semelhança, agora ele se faz à semelhança do homem. E quando ele vem na semelhança do homem para levantá-lo, para tirá-lo da força do pecado, é para elevar o homem. Ele se fez semelhante a você, para que você possa ser semelhante a ele eternamente. Por isso a Bíblia é tão clara em dizer: não é manifesto ainda o que haveremos de ser. E nós olhamos para este quadro como um espelho. Mas é maravilhoso pensar nisso. Amém? Louvado seja Deus. Mas o dia que ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Aleluia! Há uma esperança de ressurreição na sua vida. Neste corpo nós não sentiremos cansaço, nem fadiga, nem fome, nenhuma dor e nenhuma tristeza. Então não tem aquilo de você ter a dificuldade de conseguir o pão de cada dia, porque para ser verdadeiro, nem fome você vai sentir. O corpo no qual viveremos é um corpo feito de uma mistura.
Deus fez você neste corpo de carne. Quando você morre por um espaço de tempo, você vai para um corpo celeste. E na ressurreição, o celeste se junta com o terrestre e forma um corpo glorificado. Então, no corpo glorificado, nós não sentiremos estas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não era isto que Pedro e João estavam ensinando no templo. Pedro e João estavam ensinando no templo coisa muito mais simples. Mais tarde, Paulo e os apóstolos aprofundaram o ensinamento da ressurreição. Disse a nós como seria, mas era tão simples. O fato era para mostrar ao povo que havia um. Isto era para simplesmente provar ao mundo quem era Jesus. Nenhum homem tinha morrido. Ninguém podia dar sua vida e tomá-la novamente. Isto era para provar. Eu gosto muito da expressão da Bíblia. Para provar que Jesus é o Deus Espírito que tinha se feito carne. Que Ele é o único Deus verdadeiro. Que mesmo por estar na carne humana, não deixou de ser Deus. Em carne humana Ele padeceu, Ele sofreu, Ele cansou, Ele teve dor de cabeça, mas tem uma coisa, lá dentro daquela carne humana estava o Deus eterno. Na carne humana Ele podia dormir, mas como Deus, Ele levantava e dizia, fica quieto, tempestade. Como carne humana Ele chorou lá no túmulo de Lázaro, mas como Deus, só Deus, escuta aí, responda, só Deus. Tem poder de ressuscitar um homem que há 4 dias estava morto. Aleluia! Eu sei, você sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Diga aí, Jesus morreu e ressuscitou. No capítulo 3, Pedro faz menção deste ato, lembrando da profecia do salmista. Isso está escrito, não deixará sua alma no inferno, nem permitirá que seu corpo veja a corrupção. Todo mundo sabe que a corrupção, que as células começam a se decompor. Sabe, com 72 horas ele já teria visto a corrupção. Por isso não se completou 72 horas. Ele morreu numa sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo pela manhã. Porque nenhuma das suas células viu a corrupção, como nenhum dos seus ossos foram quebrados. Sabe por que eu amo a Escritura? Pela veracidade dela. Estava escrito que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Foram até perto dele na cruz, quebraram as pernas daqueles malfeitores, mas quando chegaram nele disseram, não, esse aqui não, esse aqui não. E não podiam quebrar porque as Escrituras não se quebram também. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele morreu. E antes que a corrupção viesse, sabe que os vermes. Eu quero só falar para você assim. O diabo no inferno parece que estava descansado e dizia assim. Agora mesmo ele começa a dissorar lá na sepultura. Eu acho interessante isso. Acho interessante isso. Pessoas não, para um pouquinho aí. Parem um pouquinho. Quero todo mundo pare. Diáconos, pare aí onde você está. Para aí, irmão Severino. Para aí. Para aí vocês todos. Para, irmão Carlos. Pare um pouquinho. Pare de conversar. Olhe para o seu corpo. Olha bem o que você é. Será que você não sabe que esse corpo seu... Eu acho interessante que as pessoas se enganam com isso. E há mocinhas das carninhas duras,
que os hormônios estão aflorados, parece que não vão ser comida de bicho, de verme. E tem homens pensando que tem o corpo varonil ou viril, como queiram tomar a expressão, que são muito fortes e que não vão virar comida de bicho. Daqui um pouquinho, as vaidades humanas acabam. Eu queria que você sentisse aí que você não é nada. Eu queria que você sentisse, viu, irmão Elias? Queria que vocês sentissem que nenhum de nós aqui somos coisa nenhuma. Sabe? Que essa carninha bonitinha sua amanhã vira nada. Se passasse algumas semanas depois que você morreu, ó, daqui um pouco vai lá, só tá a caveira. E cadê a carninha? Os olhozinhos que vivem saltando, procurando outros olhos para fretar. Cadê os hormônios pulsando dentro desta carne velha? Parem com isso! E lá estava eles falando sobre a ordem da ressurreição, de maneira simples, só dizendo assim: olha, Jesus morreu. Pedro falou isso. Eu estou citando aqui. A gente fala Pedro porque foi o instrumento. Na verdade não foi Pedro. Na verdade foi só o Espírito Santo lembrando. Como o Espírito Santo está aqui, se você não crê que ele está aqui, eu não sei o que você está fazendo, mas eu creio que ele está aqui e que ele está nos lembrando destas coisas. O instrumento era Pedro naquela hora e disse: de quem falou o salmista? Não deixará a sua alma no inferno, nem permitirá que seu corpo veja a corrupção. Era apenas para mostrar que ele não era um homem, que ele era mais do que um homem, que ele era Deus, porque só Deus podia trazer um defunto podre. Eu não sei como é que foi. Me digam, chame os médicos, chame os cientistas, me digam como foi que aquelas células se recompuseram. De um nariz que já tinha sido comido, Lázaro não saiu defeituoso, e nenhum de nós na ressurreição sairemos defeituosos também. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que escritura maravilhosa. E porque Paulo disse na carta aos Hebreus capítulo 11, Paulo disse: pela fé as mulheres receberam seus mortos. Que jeito? Que jeito de receber os seus mortos? Quem é que tem parente aqui que já morreu? Pensa aí, Almir, você recebeu Fábio, né? Fábio, seu irmão, aparecesse aqui hoje. Ei, Manel? Manel, olha o Fábio aparecendo aqui, só aquele couro e o osso, assim, só a caveira. Couro não, porque o couro também já tinha ido. Só a caveira, aquele monte de osso. Você ia ver que era Fábio? Você ia ver que era seu parente? Você ia ver, mas as mulheres receberam na ressurreição os seus mortos. Oh, que coisa maravilhosa! Explique-me, por favor, qual foi a maneira, mas aquilo havia sido comido, se transformado em gases, é aonde fora, se foi queimado, se morreu no mar, se um animal comeu, tudo se tornou gases, mas o Deus da criação, aquele que tem poder para juntar do nada e fazer todas as coisas, Ele continua sendo Deus. Aleluia!
fé receberam. Receberam, disse o evangelista Mateus, capítulo 27, 52 do seu capítulo 27, Mateus disse: e quando ele morreu, os mortos ressuscitaram. Os mortos do Antigo Testamento, estavam lá ressuscitados, os santos do Antigo Testamento. E quando ele saiu da sepultura, eles começaram a caminhar pelas ruas de Jerusalém. Aleluia. Em que corpos? Em corpos que podiam ser vistos, e enquanto as pessoas olhavam para ele, daqui um pouquinho ele desapareceu. Como Jesus que entrou quando os seus discípulos estavam reunidos, se apresentou e disse: paz seja convosco. Vocês estão, questionando se sou eu? Põe a tua mão aqui, incrédulo. Pode botar a mão aqui e veja que sou eu. Daqui um pouco ele desaparece. Ele vai com 2 para Emaú, quando pega o pão e parte o pão, ele desapareceu. E era assim. Eu gosto, o irmão Brana faz uma inferência e diz: imagine você, Abraão e Sara. Não era a velha Sara e não era o velho Abraão, mas Abraão e Sara caminhando em direção ao templo naquela manhã, enquanto o sumo sacerdote olhava e dizia: de onde veio aquele casal? É filho de quem? É marido de quem? É mulher de quem? Quem são eles? E eles estavam caminhando, e o Abraão cutucou na Sara e disse: estão falando a respeito de nós. Aleluia. Eles não podiam quebrar a ordem e avançar para a eternidade. E Jesus estava reunido com os seus discípulos por 40 dias após a ressurreição. E Jesus esteve com eles por 40 dias ensinando-lhes a respeito do reino dos céus. Não era a respeito de cura divina, não era a respeito de solução de problema, não era a respeito de casamento e divórcio, porque é assim, irmão Francisco. 80% das pessoas que me procuram é porque tem problema de casamento, ou tem problema financeiro, ou tem problema, com filhos. Daqueles que vão ao escritório, vão pedir essas orientações, 15% deles vão lá porque de alguma maneira tem alguma preocupação, e poucos são aqueles que vão porque querem algum conselho de ordem espiritual para crescer na fé. Mas ele não estava falando a respeito de coisas naturais, de como se livrar dos problemas, de como consertar o casamento, de como endireitar filhos. Não era mais hora para preocupações com estas coisas. Ele estava falando a respeito do reino dos céus com seus discípulos. E eu quero dizer para você que nós estamos avançando para esta hora. E o evangelho que eu estou sustentando aqui, atrás desta plataforma, não é meramente o evangelho para cura divina, nem para solução de problemas de casamento ou de finanças. Estou falando sobre vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que pode parecer infantilidade, e pode parecer bobagem. Mas quer saber de uma coisa? Sabe realmente como eu me sinto, irmão Léo? Sabe, irmão Luciano, como eu realmente me sinto? Me sinto como um ser imortal. E eu não estou blefando, e Deus sabe disso. E eu quero sorrir da morte. Paulo sorriu da morte, olhou para a cara dela e disse: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Cadê teu poder, inferno?
dizendo que eu não vou morrer. Eu posso até ir antes da vinda do Senhor. Mas estou dizendo que este poder desta cadeia, sabe, não vai ter poder. Esta cadeia, este espírito não terá o gosto de dizer: vamos prendê-lo. Não, você precisa ter essa esperança viva no coração aí. É quando o último fôlego soprar as suas narinas aqui embaixo, e você chegar a entender que é a hora do vinde, porque teve a hora do ide, você veio, e quando for a hora que ele te chamar e dizer vinde, você está pronto para simplesmente sair deste corpo e entrar em outro. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ali estava Cristo, o único que podia, sabe, vir e oferecer-se pela humanidade como sacrifício. Ele era o Cordeiro. E tem mais uma coisa que quero dizer: ele não somente podia dar sua vida pelas pessoas do mundo. Espera um pouquinho. Um dia cercaram Tancredo Neves e disse: hoje você pode morrer porque estão armando uma emboscada. Ele disse: não é todo dia que a gente tem a oportunidade de morrer por uma boa causa. Ele estava lutando pela causa do Brasil. Dizem que Pedro I gritou e disse: independência ou morte. Ele estava disposto a morrer pela independência do Brasil. Dizem que Tiradentes deu sua vida pelo país. Dizem que há homens idealistas, ideologistas que deram sua vida, mas não foi isto que Cristo fez. Ele não queria apenas doar a sua vida e entrar para a história como um figurão. Ele podia dar sua vida, tomar a vida de volta, e ele podia pegar o Espírito que estava sobre ele e repartir para cada um de nós. Essa é a diferença. Não lutamos por uma causa política. Não. Nós cremos na vida eterna. Vamos gritar todos: Jesus ressuscitou, para justificar a minha fé. Aleluia. Quando Paulo, mais tarde, muitos anos mais tarde, eu estou falando isso aqui porque é bom que a gente carregue na mente que Lucas não escreveu apenas por escrever. Lucas disse assim: ó, eu estudei minuciosamente o assunto. Não é gente que começa a pensar uma coisa e começa a escrever, não. Escuta que ele estudou minuciosamente o assunto para poder escrever. Aí ele escreveu minuciosamente as palavras que Pedro disse, minuciosamente as palavras que Paulo tinha proferido. Ele estava escrevendo a Teófilo, um gentio, como eu e você precisamos aqui de uma fé correta. Não estamos chutando na lua para ver se acertamos a trave, não. Nós sabemos que as Escrituras é a verdade e precisamos ter fé no que está escrito. Então, eu quero só lembrar que mais tarde Paulo, quando falou sobre a ressurreição, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a gente tem que lembrar, capítulo 4 da sua primeira carta aos Tessalonicenses. Eu amo as Escrituras Sagradas. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Só há uma coisa que eu tenho certeza que o diabo tem muita vontade de fazer: é que você perca a fé nas Escrituras. Porque quando você não tiver fé nas Escrituras, você vai crer em qualquer bobagem que aparecer. Amém? Por isso Paulo disse: não se mova, quer por epístola, quer por espírito. Não.
em que venha um anjo ou eu mesmo venha pregar outro evangelho. Não, não, vamos pegar aqui o evangelho de Paulo. Eu estou pregando aqui o que Paulo pregou. Amém. Deixa eu ver aqui, verso 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Por causa do sermão da ressurreição, Pedro e João foi parar na cadeia por ensinar isso. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eu vou parar aqui, porque eu parei lá citando a ressurreição de Cristo, no Evangelho de Mateus 27, 52, aqueles que morreram, tinham morrido no Antigo Testamento, ressuscitaram. Com a ressurreição de Cristo, eles saíram da sepultura. Quando eles saíram da sepultura, por 40 dias, Jesus estava se reunindo com os discípulos para falar sobre o reino de Deus. E Paulo disse que na ressurreição, muitos receberam seus mortos. Foi assim? Muito bem. 40 dias após a ressurreição do Senhor, outra escritura estava se processando para cumprimento. O Salmo 24, onde o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eterno, porque entrará o Rei da Glória. Era a marcha triunfal da reunião daqueles que haviam morrido e haviam ressuscitado, e agora fazia o cortejo escuta aqui, o inferno nesta hora treme da maior vitória que já houvera sido realizada. Ele venceu a morte, a sepultura e o inferno. Agora ele estava indo triunfalmente. A escritura disse: ele levou cativo o cativeiro, ele arrebatou, ele tomou todos aqueles que morreram crendo nos sacrifícios dos cordeiros que apontava para ele. Ele foi à região aonde estavam aquelas pessoas aprisionadas ao paraíso. Ele visitou e disse: vocês sacrificaram cordeiros, derramaram sangue, aquilo apontava para o que eu viria fazer. Aquele cordeiro sou eu sou a ressurreição e a vida. Ele havia tomado as chaves da sepultura, da morte, do inferno. Ele abriu as portas e disse: vamos, lá em Jerusalém, hoje haverá um duplo nascimento do sol. Há um sol físico que nascerá daqui a poucas horas em Jerusalém, mas vai nascer um outro sol, um sol diferente, um sol que brilhará para sempre, não só para Jerusalém, mas para todo aquele que crê. Esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ele não deixou a alma de Cristo no inferno. Agora eu quero falar aqui para você. Por favor, seja um pouquinho mais cauteloso, para que a sua não fique lá. Infelizmente, esta é a verdade. Muitos, Jesus disse: bem-aventurado vos digo, pois chegará a hora em que muitos ouvirão a voz do Filho do Homem no sepulcro, e se levantarão,
uns para a vergonha e outros para a vida. Não deixe nada te enganar. O diabo vai para este lugar terrível. Nunca tem oportunidade para ele. Mas ele, escute bem o que eu estou falando com você, individualmente aqui. Mas o diabo quer botar sua alma no inferno, junto com ele, sem esta esperança. Não se deixe iludir. O que é diabo, pastor? É um bicho chifrudo assim, e uma boca cheia de fogo, um garfão assim, um tridente na mão, nada. Diabo de saia, é aquela que vem assim, ó. Ai, meu irmão, você é tão bonitinho. Diabinho sem vergonha. Tem aquele da novela, tem aquele do futebol, sabe? Tem aquele da droga, tem aquele da bebida, tudo é diabo. Tem aquele que chega perto de você, e se não passa um esmaltezinho? Eu vou até falar uma coisa, sabe? Tem umas que vêm assim e diz, põe um pouquinho mais de salto no seu sapato, você vai ficar mais alto um pouquinho. Quando você fizer o seu salto assim, você vai empurrar seu peito para frente, assim, os homens vão dizer, ixi, olha o jeito que ela é, e vai empurrar sua nádega para trás, vai ficar bem bundudinha assim. Ora, gente! Chegou a hora de passar por cima destas besteiras! Essa mochibeira sua vai cair uma hora desta! Tem mulher botando silicone na popa aí para ir para o inferno. Ou nos seios. Para quê? Quer ser sensual? Para que certas roupas? Parar um pouquinho. A verdade é esta, sabe? Ai. Eles não podiam vir na frente. Eles haviam ressuscitado. Cristo, o grande conquistador. Cristo iria abrir o caminho. Ele saiu na frente. Ele é a primícia da ressurreição. E agora é hora de entrar numa entrada triunfal. E o salmista havia proclamado, não proclamou apenas a sua morte, que ele seria sepultado entre dois ladrões, não proclamou apenas que ele não ficaria no inferno, mas proclamou também sua entrada triunfal, sua chegada na glória, com o prêmio da sua obra. Então ele agora avança, e o salmista não tinha palavras para dizer, senão, olha só o que está acontecendo, os céus não podiam conter. Levantai-vos, ó portas, vossas entradas. Levante-se, não cabe, não há portas que caibam este Deus. Levantai-vos, ó portais eternos, que vai entrar a segunda pessoa da Trindade, porque entrará
o Senhor da glória. Nós vamos saber quem é o Senhor da glória. Aí chame Paulo, vamos cá Paulo, explica aí o Senhor da glória. E Paulo vai, 1 Coríntios capítulo 2, e Paulo diz: falo sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistérios. E disse: porque se eles conhecessem, eles nunca teriam crucificado. Não é a segunda pessoa da Trindade, não, o Senhor da glória. Agora vai lá, levante para receber. Quem é o Senhor da glória? É a multidão que estava atrás, seguindo, beneficiários da sua ressurreição, que tinham se levantado porque dormiram na esperança que um dia ele viria. Disse: o Senhor dos exércitos. Por que o Senhor dos exércitos? Porque o Senhor dos exércitos venceu a Satanás no céu, venceu a Satanás na terra e venceu a Satanás no inferno. Você pode dizer amém? Ora, quando a gente fala de uma batalha que houve no céu, a batalha que houve no céu, uma batalha psicológica que arrastou a terça parte dos anjos. Ele não estava botando mulher com perna de fora para anjo lá no céu. A batalha do céu não foi sexual. Não botou dinheiro na frente dos anjos. Não. Ele teve um outro argumento: hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Diabo trabalhou dentro de uma atmosfera espiritual. Por isso você precisa ter. Se você não tem, eu oro e eu peço e eu insisto e eu falo para você: clame a Deus por discernimento de espírito. Dentro desta batalha do mundo invisível de espíritos, sabe? De espíritos em que Satanás armou lá no céu e chegou a confundir a terça parte dos anjos. Você precisa de pensar que dentro deste mundo chamado mundo espiritual existe uma batalha que tem enganado os moradores da terra. Mas ele venceu. Ele venceu. Eu quero perguntar: ele venceu ou não venceu? Ele venceu. Mas como é que ele venceu? Ele venceu com a mesma arma. Ele não se demoveu de sua palavra. A única coisa que é eterna é a palavra. A única coisa que é eterna é a palavra. A única coisa que é eterna é a palavra. O homem passa, a ideia passa, a teologia passa, mas a palavra permanecerá para sempre. Deus é a sua palavra. Deus e sua palavra são a mesma pessoa. Se um homem não faz caso da sua palavra, é porque ele não faz caso de si próprio. E é por isso que a palavra está acima do nome, disse o salmista no Salmo 68, se não estou equivocado. 68. Deixa eu ver. 68. Deixa eu ver aqui se é. 138 ou é 68? Eu não sei não. Sei que está aqui. Vamos embora aqui, espera aí. Quem achar depois me dê aí. 138? 138, 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. E eu falei: mas que verdade pura. Porque se a palavra não estivesse firme, o nome dele não valia nada. Mas como a palavra dele é valiosa, permaneceu firme no céu, e aqueles que guardaram. E Judas disse: quem não soube guardar o seu lugar, foi para as cadeias da escuridão.
vive em trevas, aprisionado por esses demônios. Que engana em nome de um reino melhor. Isso foi lá. Quando chegou aqui na terra, lá veio Satanás. E lá, novamente, Jesus enfiou a palavra no focinho dele. De garganta baixa. Ele disse, está escrito, lança-te daqui para baixo, porque os anjos... Ele disse, mas está escrito também, não tente o Senhor teu Deus. Ai de Satanás. Ele disse, não, mas você está com fome. Ele disse, mas a palavra é o pão que alimenta. Jesus venceu a Satanás com a palavra. Não deixe o diabo roubar a sua fé da palavra. Quando ele foi ao inferno, a palavra tinha que estar lá se cumprindo. Não deixarei sua alma no inferno, nem meu santo verá a corrupção. Mas também tinha que se cumprir para uma entrada triunfal. Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E ele entra com aquela multidão. Louvado seja Deus. E agora, depois disso? Agora eu vou então. Já passei da hora já? Não, estou em cima da hora. Vamos para a 1 Tessalonicenses agora. E eu termino o culto. Para dizer que lá em cima... foi coisas espirituais, aqui na terra, pão, coisa material. Aqui na terra, não vai deixar seu pé tropeçar em pedra, você não vai ter problema, não sofra mais. Você está me entendendo? Aqui ele já usou um outro lado, porque aqui era outro reino. Lá em cima ele venceu, aqui embaixo ele venceu. Quando foi lá no inferno, a batalha já foi diferente. Ele chegou e lá estava Satanás bem descansado. Disse, eu venci você, você morreu. Agora era outro tipo de batalha. E é isso que eu estou falando para você. Ah, é? O diabo tinha a chave e disse, peguei você, boto você na jaula agora. Acabou. Acabou sua fama lá em Jerusalém e o resto do mundo. Ele disse, me dê a chave para cá. Me dê a chave para cá. E daqui um pouquinho ele salta. E sobe como grande vencedor. Lá no inferno ele venceu a morte. Lá no inferno ele venceu a sepultura. Lá no inferno ele tomou as chaves. Está aqui escrito, o documento está aqui na minha mão hoje à noite. Ó. Está aqui no primeiro capítulo do Apocalipse. Ele tomou as chaves da morte, da sepultura e do inferno. Ele é o grande conquistador. Quem é que vai entrar? O Senhor dos Exércitos. Quem é que é o Senhor dos Exércitos? É o Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Lá em cima, numa batalha, ele até foi chamado de Miguel. Miguel, o grande príncipe. Hein? Porque Deus é um espírito, nunca foi visto. Mas numa batalha com Satanás, ele se apresentou e disse, olha rapaz, numa manifestação minha eu sou capaz de derrotar você. Para uma manifestação, sabe, do mundo invisível, ele usou a figura de um arcanjo chamado Miguel. Numa manifestação física, ele usou um corpo chamado Jesus Cristo. Quando se fala em Miguel, o diabo para no mundo espiritual. Olha Daniel clamando lá, por um livramento de Deus. Lá vem Gabriel. Gabriel não pode vencer, o rei da Pérsia veio, mas foi chamado um príncipe Miguel. Abra caminho, Satanás. Quando você precisar, chame por ele. Para a ordem terrestre, ele se chama Jesus Cristo. Chame por ele, ele é socorro presente na hora da angústia.
Glórias ao Senhor. Lá vem ele, o vencedor. Ele venceu a morte. E agora Paulo quer consolar você, para que você volte para casa hoje, depois do culto, e não baixe a cabeça por nada. Por nada. Amém. Deixa eu voltar aqui na Bíblia. 1 Tessalonicenses, eu desmarquei. Não quero irmãos de João Pessoa, de Passira, não quero irmãos vocês aí de João Alfredo, não quero vocês aí de Maceió, não quero você que está ao redor da nação e do mundo, não quero que você seja ignorante acerca destas coisas. Me colocaram na cadeia, colocaram a Pedro na cadeia. Você sabe que Paulo também, quando foi preso e foi levado diante do Sinédrio, ele fez exatamente isto. Ele entrou no meio dos fariseus e dos saduceus. Uns criam na ressurreição e outros não. Ele disse: você quer ver uma coisa aqui? Eu vou botar esses dois para brigar e vou ficar assistindo. Ele disse: irmão, sou chamado aqui hoje porque creio na ressurreição dos mortos. Os fariseus passaram por lado dele. E aí começaram a brigar entre si. Paulo estava livre. E eu estou aqui pela ressurreição dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê nisso, irmão João? E a sua velha mãe vai romper lá. Eita, jovem bonita, formosa, no brilho da vida, sem sofrimento, sem glândulas sensuais, sem problemas daqui desta terra mais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais, a morte está chegando, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, você crê? E ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Porque foi assim no Velho Testamento. Jesus morreu e ressuscitou e trouxe consigo. E agora vem a segunda vinda, ele vai trazer consigo. Amém! Amém! Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, a ordem da ressurreição é esta: os que morreram aparecem primeiro. Não foi assim? Foi assim, eles ressuscitaram. Eles ressuscitaram. E passaram 40 dias. Eles ressuscitarão primeiro, disse Paulo. Como é que vai ser? É assim, desse jeito mesmo. Pastor, mas isso não é espiritismo, não. Se você quiser chamar de que você quiser chamar, pode chamar. Mas na ordem da ressurreição é assim. Eles vão levantar primeiro. E você, com o corpo transformado, vai avistá-los. Porque ele diz assim: morreu, fulano apareceu ali, foi uma visagem. Morreu, fulano estava ali, aquilo é demônio, mas ali não tem nada de demônio nessa hora, não. Na hora lá são os irmãos que morreram, nossos queridos, nossos irmãos, que se levantarão na beleza. Ei, viu? Se levantarão num corpo glorificado, se levantarão prontos para subir e encontrar o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor, esta é a esperança que eu estou pregando. Vamos aqui. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra, não é pelo pensamento de Paulo, não. Pela palavra do Senhor. Você crê na palavra do Senhor? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A ordem do arrebatamento, ela está dividida aqui por Paulo em 3 fases. Alarido, haverá um toque daquilo que o
próprio Jesus havia e o próprio Paulo nos ensinou. A ordem da ressurreição é assim, começa com alarido. Deus fará com que um som de uma trombeta soe, a voz, a proclamação de uma mensagem que desperta você, disse Paulo. Se a trombeta der sonido incerto, quem se prepara, preste atenção no que se propaga nos púlpitos hoje. Se alguém está pregando o evangelho para preparar o povo para a vida do Senhor, mas o alarido vem na frente. O alarido é São Mateus 25. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí o noivo. É um despertar espiritual. Os que estão dormindo se acordam e dizem: denominação não é a verdade, trindade não existe, batismo nos títulos é de Roma. Engraçado. Está na hora de parar para procurar. Está na hora de ler a enciclopédia Barça, a enciclopédia britânica, a Bíblia de Jerusalém. Está na hora de vasculhar para ver se eles não atestam lá que o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo nunca foi propagado pela igreja primitiva. Está na hora de desmistificar esta fé católica. Está na hora de sair dela, povo meu. É assim, meus irmãos. Primeiro, alarido. Segundo, voz de arcanjo. A voz que entrou no sepulcro e chamou do sepulcro a Lázaro. A voz da ressurreição. Mas antes da ressurreição tem um alarido para preparar os vivos, para que nós não precederemos os que dormem. Então vem uma mensagem e diz: o noivo está vindo. E a coisa que se segue é o alarido, é a voz do arcanjo chamando os mortos que estão nos sepulcros. E a próxima coisa é a trombeta de Deus. Israel sempre se reuniu a festas, ao toque de uma trombeta. A trombeta de Deus anunciará a chegada da noiva na Nova Jerusalém. Há uma mensagem que te despertou, há uma voz que chamará os mortos, mas haverá uma trombeta de Deus que nos ajuntará dos quatro cantos da terra e subiremos e será anunciada: eis aí, olha quem está vindo aí. Quem são? De onde vieram? Olha eles, vieram da era de Laodiceia, vieram de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, vieram de João Pessoa, vieram de todos os lugares. Quem são eles? São aqueles que venceram pelo testemunho do sangue do Cordeiro. Orgulhosamente apresentaremos no nosso peito uma marca registrada. Tenho orgulho de dizer: cria em Jesus, sou salvo por Jesus. O Cordeiro morreu em meu lugar, ressuscitou para me dar vida eterna. Lá mandaram prender Pedro e João. Quer me prender? Pode prender. Mas isso é o que eu creio. Aleluia! Amém! Amém? Amém? Tem alguém tão fraco que está dizendo assim: amém? Amém? Tem alguém que crê nisso aí? Diga amém. Tem alguém que crê que a morte não pode segurar você na sepultura? Tem alguém que crê que esta carne fedorenta sua, que está tentando te atrapalhar, naquela hora será revestida da imortalidade e você subirá? É isso. Vou perguntar: você quer ir para o inferno? Ah,
não, então pega essa carne sua e põe ela para baixo hoje. E deixa a sua alma subir. Buscai e pensai nas coisas que são de cima. Essas coisas aqui, ó, não vão te levar para cima, te empurra para baixo. Amém! Eu termino, irmãos. Se não terminar hoje, termina amanhã, depois da meia-noite já é amanhã. Amém! Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém! Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Preste atenção nessas últimas palavras, porque vou terminar aqui. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não terminei, termina agora. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Irmã Avani Monteiro e irmão Antônio, 49 anos de casado. Tiveram algum problema no casamento? Tiveram, né? Mas lá não vai ter, não. Lá não vai ter tristeza, não vai ter mágoa. Lá, Avani e Antônio não serão parceiros sexuais. Lá, Avani e Antônio serão uma possessão um do outro. Viveram aqui, criaram os filhos aqui. E lá do outro lado se assentarão como um que pertence ao outro. E os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E o sorriso brotará. Não terá velhos, não terão dores, não terão problemas. A Avani não vai ter que dizer para Antônio como é que vamos pagar a conta de luz, que lá nem talão de luz vai ter. A Avani não dirá, Antônio está doente, que Antônio lá é jovem, não vai adoecer nunca. Antônio vai olhar para a Avani e dizer, minha flor, olha. Eita Deus bom! Não quero, irmãos, que sejais como os demais que não têm esperança. Esta é a minha esperança. E é isto que eu creio, e é isto que eu prego, e é isto que eu ensino por você, para você aqui, viva por esta hora. Não tem nada neste mundo que compense. A nossa recompensa está lá. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Eu estou perdendo o óculos. Mas lá não vou precisar de óculos. Pois é. E nem de oculista. Nem de Almir para vender óculos para mim também. Vem cá vocês dois. Enquanto nós pensamos no irmão Martinho e família, Josineide, José Roberto, Jeane, pedindo por uma porta de emprego. Marta Ribeiro, uma causa do filho, Marcos. Denis pedindo por oração, Marcos agradecendo pelas bênçãos lá de Minas. Vicentina, Antônia e Germina, Marta e Ramatiz, Alexandre Martins, está lá num CTI, numa UTI. Vera, Diva dos Anjos, Maria do Socorro, José Carlos Andrade, irmão Zé Carlos, lá de Natal, pedindo por Lúcia, por Carla, por Éricos, Ronaldo, pela sua família lá em São Paulo. Tem mais ainda? Acabou. E Antônio e Avani.
para continuarem a jornada. E correrem com paciência a carreira, até chegar esta hora. Tem mais alguém que quer levantar sua mão por algum pedido especial? Eu disse agora há pouco, a maioria por problemas relacionados às coisas desta vida. Poucos levantam suas mãos pedindo pela sua alma, para estarem prontos naquele momento, para não serem deixados para trás. Às vezes há muito coração em coisas desta vida. E esquece que este mundo está reservado como um tesouro para o fogo. Querido Deus, amado Pai, autor da vida, doador de toda boa dádiva. 49 anos este casal caminha juntos. Doenças, problemas, dificuldades, alegrias marcaram a jornada desta vida. Às vezes lágrimas, às vezes sorriso, às vezes momentos pensativos buscando uma solução. Põe tua mão sobre eles e não permita eles terminarem derrotados, mas com esta esperança viva no coração. Estamos a caminho de uma terra perfeita, onde nunca mais estas coisas existirão. Ajude este lar, ajude esta família, ajude os filhos, a posteridade, Pai. Levanto a minha mão em favor dos lares. E eu sei que alguns, como li agora há pouco, precisando de um emprego. Emprego não é sinônimo apenas de sair de casa, e o Senhor sabe, emprego é porque falta pão, porque precisa do dinheiro para pagar as contas, para manter a família. Ser misericordioso com eles, Pai. Há outros pedindo em favor da saúde, porque amam ver o seu semelhante, ou o seu parente, ou o seu querido. Ninguém quer ver ninguém doente, Senhor. Tenha misericórdia. Como também já orei ao Senhor aqui, nos livra desta epidemia. Eu não gostaria de ouvir a notícia que ninguém foi acometido. Imuniza o teu povo, Senhor. Senhor, eu tenho orado para que todos os teus filhos tenham saúde, porque a Escritura se cumpriu no Calvário, que o Senhor levou sobre si nossas dores. E as pessoas tenham saúde no nome de Jesus. Que os lares sejam ajudados, que os pecadores se salvem hoje à noite. Que a tua palavra atinja o coração de todos. E agora de volta para casa, guarda-nos no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Aleluia. Lembrando que sábado, às 1h30 da tarde, né, as vans sairão para Salgadinho, né? Aleluia. Dê um si maior.
Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Vim dali da terra real, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, e os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó que leivo divinal, o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, oh, não há de lhe louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver, aleluia, redimido junto dele eu hei de estar.